Vamos agora, gente, resolver a questão 3 da prova dissertativa do IME 2023, tudo bem? É uma questão um pouco mais difícil do que as duas primeiras, ela exige um conhecimento um pouco maior, mas é uma questão muito bonita, ok? Vamos então resolver ela aqui. Determine a soma de todos os valores reais de K para os quais esse sistema possui solução única, sabendo que x e y são números reais, tudo bem? Bom, gente, a gente vai mexer um pouquinho nessas equações, né? Eu vou dar um nome para elas aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2, tudo bem? Então, começando aqui pela equação 1, olha só. 1, nós temos raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x mais 1, né? X ao quadrado mais 2x mais 1 é um quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui raiz de x mais 1 ao quadrado, certo? Isso aqui é x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais módulo de y menos 2 igual a meio. Gente, raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é x mais 1, certo? Errado, né? Pelo amor de Deus, gente, não erra uma coisa dessas. Raiz quadrada de uma variável ao quadrado é módulo disso, né? Então, isso aqui vai ser módulo de x mais 1 mais módulo de y menos 2 igual a meio, tudo bem? Vamos deixar esse cara assim, daqui a pouco a gente volta nele para entender o que esse cara representa. Bom, vamos para a equação 2, né? Ela a gente vai ter que manipular um pouquinho mais. Bom, nós temos o seguinte, x ao quadrado mais, aí aqui eu vou pegar tudo que tem x e y, vou jogar para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 2kx, menos 2kx, vou deixar um espaço. E agora, esse 36y ao quadrado, eu vou botar um 36 em evidência. Então vai ficar assim, ó, mais 36 vezes, aí aqui tem um y ao quadrado. Esse 2 vezes 72y, quando eu passar para lá, vai ficar menos 2 vezes 72y. Como eu vou pôr o 36 em evidência, vai sobrar um 2 vezes 2y. Então vai ficar menos 2 vezes 2y. Vou deixar um espaço aqui dentro. Isso tudo vai ser igual a menos 140 menos k ao quadrado. Tudo bem? Por que estou fazendo isso, gente? Isso aqui é a equação de uma cônica, né? A gente está tentando completar os quadrados para chegar na forma mais reduzida dela. Bom, aqui eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, o segundo cara aqui vai ser um k, né? Ou seja, eu vou somar aqui k ao quadrado. Só que eu não posso fazer isso de um lado só, eu somo aqui do outro lado, então, k ao quadrado. Beleza. Aqui eu tenho y ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes y. Ou seja, o segundo cara agora é o 2. Então eu vou somar aqui 2 ao quadrado. E muito cuidado, né, gente? Eu estou somando dentro do parêntese. Esse 2 ao quadrado, que é 4, está multiplicado por 36. Então eu somo do outro lado aqui 144, que é 36 vezes 4, certo? O que vai sobrar aqui, gente? Essa expressão, ela é x menos k ao quadrado, certo? Aqui vai ficar mais 36 vezes y menos 2 ao quadrado. Isso tudo igual a menos k ao quadrado, corta um k ao quadrado. 144 menos 140 dá 4. Então aqui é igual a 4. Beleza. E agora, gente, eu vou dividir essa equação inteira por 4 para chegar na forma padrão da elipse, né? A gente já viu que isso aqui é uma elipse por causa do sinal de mais aqui. Então vai ficar o seguinte, x menos k ao quadrado dividido por 4, que é a mesma coisa aqui, 2 ao quadrado. Mais 36 dividido por 4 é 9. Eu vou jogar ele lá para baixo como 1/9. Então vai ficar assim, y menos 2 ao quadrado dividido por 1/9, que é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. E isso tudo tem que ser igual a 1, como eu tinha dividido por 4. Beleza. Chegamos agora nas duas equações. Vou reescrever a primeira aqui em cima. Primeira aqui, na verdade. Vou copiar ela. Colocar aqui embaixo para a gente olhar o nosso sistema completo, né? Então, esse aqui é o nosso sistema. Bom, gente, eu quero que esse sistema tenha uma solução única. Você ouviu a palavra solução única nessa frase? Isso te remete a duas opções. Ou você vai juntar uma equação na outra para chegar numa equação de segundo grau e vai forçar o delta a ser igual a zero. Isso sempre dá certo, né? Assim, quando a solução é única, o seu delta tem que ser igual a zero para a equação de segundo grau produzir uma solução só. Beleza. Ou você interpreta o sistema de equações geometricamente. Você escreve as equações no plano, né? Identifica o que elas representam e você força a geometria delas a ter uma interseção única, né? Elas se tangenciarem, por exemplo. E o que acontece?
essas equações não estão legais de serem resolvidas algebricamente. A gente vai resolver geometricamente, até porque o primeiro cara, a gente já sabe que ele é uma elipse, né? Uma elipse que está toda pronta aqui pra gente. A gente só tem que entender como que funciona esse segundo. Então vamos lá, olha só. Vou desenhar aqui o plano para a gente representar esses lugares geométricos. Beleza. Aqui eu tenho o nosso plano. E eu vou fazer uma cópia dele aqui, só para a gente entender melhor o que é essa segunda equação. Beleza? Vamos colocar ela aqui. Depois a gente soma com ela. Então, aqui vai ser o nosso eixo Y, eixo X, eixo Y, eixo X. Tudo bem? Olha só. Essa equação, muitas pessoas não sabem o que ela representa. Eu vou representar aqui do lado o primo dela, vamos falar assim, que seria a seguinte equação. Módulo de x mais módulo de y igual a 1, tudo bem? Isso é uma equação clássica, tá? É um lugar geométrico conhecido até de quem está estudando para essas provas. E o que ele representa, gente? Ele representa uma espécie de quadrado, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona. Bom, a gente tem que analisar essa expressão, né? Eu tenho dois módulos e aí nós vamos analisar ela nos 4 quadrantes. Então, no primeiro quadrante, eu teria o quê? O x e o y são positivos, então fica x mais y igual a 1. Isso aqui é uma reta que passa pelo 1 e pelo 1 no primeiro quadrante. Então tá aqui, ó. 1, 1, menos 1, menos 1 é essa reta que passa aqui, não é? Agora, no segundo quadrante, a gente teria o x negativo e o y positivo, ou seja, y menos x igual a 1. Isso aqui é uma reta que é crescente, né? Porque o coeficiente é positivo, e ela passa pelo menos 1 e pelo 1. Então é isso aqui. Se você fizer o terceiro e o quarto quadrante, você vai ver que vai dar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, formando um quadrado, né? Porque as retas têm o mesmo coeficiente, é tudo perpendicular aqui, bonitinho. E o que o 1 representa, né, gente? O 1 representa essa metade da diagonal, né? Representa esses caras aqui, que seria como se fosse o raio da circunferência circunscrita a esse quadrado, não é? Então é assim que interpreta. Aqui, ó, é x e y, então ele está centrado na origem, esse quadrado. Qual que vai ser a diferença pro da nossa figura? É o mesmo quadrado, só que ele está deslocado. Ele está no centro menos 1 e 2, né? E a diagonal dele, metade dela, ao invés de medir 1, mede meio. Então é isso que nós vamos fazer, beleza? Eu vou até deixar isso aqui, acho que ficou bonitinho, né? Botar um reticências. E aí nós vamos fazer isso aqui. Olha só, eu tenho aqui o ponto. Vamos fazer, ó, o menos 1 e o 2. Vamos botar ele mais ou menos aqui assim. O nosso quadradinho está aqui, né? Então, vai ser uma coisa desse tipo. Observem só. Esse cara vai fazer assim, assim, assim e assim. Não está perfeito, né? Mas deu para entender. E aí, agora só falta desenhar a nossa elipse, né? A nossa elipse, observem só, ela tem o centro K2, ou seja, o y do centro dela está no mesmo y do centro da nossa figura. Ele está aqui, né? Vou fazer em outra cor para ficar melhor. Vou botar aqui um verde. Aliás, vou botar um vermelho mesmo. O centro dela tá aqui também, o y do centro dela. E o x do centro dela, que é variável, né? Ele depende do k. O valor de k que eu escolher vai ser o x do meu centro. Então, a minha elipse, ela é uma coisa desse tipo. Observem só, ela tem semi-eixo maior igual a 2 e semi-eixo menor igual a 1/3. Então, ela é uma coisa desse tipo aqui. Ela está orientada no eixo x, né? Vamos falar assim. De modo que eu sei que esse cara aqui é igual a 2, né? Isso aqui é igual a 2. E que isso aqui é igual a 1/3. Beleza. Vamos fazer uma cópia dessa elipse aqui. E aí, gente, o que o nosso K está fazendo? Conforme eu vario o meu K, essa elipse vai caminhando nessa reta horizontal aqui, né? Então, se você escolher um K positivo, ela vai chegar aqui para a direita. Se você escolher um K negativo, ela vai chegar aqui para a esquerda. Se o K for 0, ela vai ficar bem aqui, né? Então, o que eu preciso que aconteça? Eu quero que esse sistema tenha solução única. O que é a solução desse sistema? São os pontos de interseção dos dois lugares geométricos. Se eu quero que a solução seja única, eu preciso que esses caras sejam tangentes, não é? Então eu preciso, por exemplo, que a minha elipse esteja encostada aqui ou que ela esteja encostada aqui do outro lado, não é? Então, eu preciso estipular esses dois casos. Vamos colocar ela aqui para a gente fazer a primeira conta, né? E depois eu vou fazer ela aqui de novo. Eu já sei que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, né? Então eu vou apagar esse cara aqui. Ele já teve a utilidade dele. Vamos chegar todo mundo aqui pro lado. E nós vamos fazer uma cópia desse camarada aqui. Numa cor diferente. Então verde agora. Encaixando ele bem aqui. Olha só. Beleza. Bom, gente,
essa aqui é a solução do meu problema visualmente, né? A gente ainda tem que fazer a conta, né? Mas olha só, eu preciso que a minha elipse ou seja essa elipse vermelha ou seja essa elipse verde. E não tem outra forma disso acontecer. Por quê? Observem só. Se eu poderia ter, né? Se dependendo do tamanho dessa elipse, ela poderia estar tangenciando por fora, né? Ela está encostando tipo aqui assim, desse jeito, pegando nesse ponto. Mas isso não pode acontecer porque aqui eu tenho 1/3 de eixo semi-eixo menor. E a diagonal aqui, né, metade da diagonal, é 1/2. Então é maior, ou seja, vocês estão vendo que vai ter duas interseções aqui em cima e mais duas aqui embaixo, certo? Então isso não poderia acontecer. Se o semi-eixo menor dela fosse um pouco maior, né, fosse tipo 1/2, como é que fala? 1/7, que quer seja, aliás, 1/2 não, um pouco maior, né, enfim, vocês entenderam? Ele poderia passar aqui por cima, né, poderia ser uma coisa desse tipo aqui, ó, olha só. Algo mais ou menos assim, e ela continuar tangenciando. Mas não é o caso, né? Se vocês fizerem uma análise, vocês vão ver que só pode acontecer esse caso verde ou esse caso vermelho. Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer agora? Achar esses dois valores, né? Nós temos o seguinte. Vamos escrever aqui, ó. Primeiro caso. Nós temos que o K seria esse valor aqui. Ou seja, ele seria o -1, menos meio, que é esse comprimento, menos 2, que é o semi-eixo maior, né? Ou seja, K igual a -1, menos meio, menos 2. Ok, vou chamar aqui de K1. O segundo caso, nós temos o seguinte. O K seria esse valor de X aqui do centro, ou seja, K2 teria que ser igual a... O -1 está aqui. Agora, eu somo meio e somo 2, ou seja, -1 mais meio mais 2, certo? E o que o meu problema está pedindo, né? Ele vem aqui, olha só, ele quer saber a soma dos valores reais de K que torna esse sistema com solução única. Ou seja, ele quer K1 mais K2. Ou seja, eu preciso que K1 mais K2 seja então igual a... Bom, -1, menos 2. Menos meio com meio, 0. Menos 2 com 2, 0. Ou seja, K1 mais K2 é igual a menos 2. Então vocês podem ver, gente, que é um problema difícil, né? Ele tem uma interpretação geométrica bem forte, né? E bem simples, assim, de resolver. Quando você desenha tudo, vocês vão ver. Essa foi a conta do nosso problema. Extremamente simples, né? Se você resolver na álgebra, você vai ver que é um problema dificílimo, tudo bem? Mas não foi assim que a gente fez. Aprendam sobre esse lugar geométrico aqui, tá? Ele é importante, usa como referência aquele, né? O do quadradinho centrado na origem, todo simétrico, né? Claro que você pode transformar ele num losango se você mudar os coeficientes. Então, se aqui tivesse um 2, por exemplo, ia ficar algo diferente, mas a estrutura básica, né, da figura centrada na origem, você consegue usar ela e adaptar para chegar nas outras figuras. Tudo bem? Então, essa foi a questão 3, resposta -2.